Quem conhece a história do Campeonato Brasileiro sabe bem que desde a sua primeira edição, o método de disputa e o número de participantes foi mudado inúmeras vezes, adotando de forma definitiva o sistema de pontos corridos a partir do ano de 2003. O Campeonato Brasileiro já foi definido em triangular, quadrangular, em finais únicas, em jogos de ida e volta e até mesmo em melhor de 3. E eu particularmente considero os pontos corridos a melhor forma de definir o seu campeão. Afinal, premia o clube de melhor desempenho e regularidade durante todo o campeonato. Muito se discute que os pontos corridos não têm emoção e que na realidade o mata-mata era mais atrativo e com resultados mais inesperados. E pensando nisso, nesse vídeo, fizemos um simulado de como seria se o Campeonato Brasileiro ainda fosse disputado no método mata-mata até os dias atuais. Antigamente, antes dos pontos corridos serem adotados, todos os clubes se enfrentavam em turno único, com os 8 primeiros classificados avançando ao mata-mata e os 4 piores classificados sendo rebaixados. O número de clubes que caíam para a Série B foi alterado diversas vezes ao longo da história, mas por padrão, na grande maioria das vezes eram 4 os que caíam para a Segundona. Em 2002, por exemplo, o último ano em que o sistema mata-mata foi disputado, os 8 primeiros classificados ao final da primeira fase foram o líder São Paulo, o vice o São Caetano, o terceiro o Corinthians, o quarto o Juventude, o quinto o Grêmio, o sexto o Atlético Mineiro, o sétimo o Fluminense e o oitavo colocado o Santos. Já os 4 últimos que caíram para a Série B foram o 23º a Portuguesa, o 24º o Palmeiras, o 25º o Gama e o 26º e último colocado o Botafogo. Para simularmos como seria se o mata-mata ainda fosse disputado a partir de 2003, vamos levar em conta alguns fatores. Os 8 primeiros colocados ao final do primeiro turno avançariam para o mata-mata, e levando em conta como era antigamente, o primeiro colocado enfrenta nas quartas de final o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto e o quarto enfrenta o quinto colocado. Já os 4 últimos ao final da primeira fase seriam rebaixados para a segunda divisão. Os resultados usados em cada partida foram os finais nos duelos do primeiro turno, com os jogos do segundo turno em cada edição sendo desconsiderados, com exceção na decisão do título. Quando o resultado for empate, avança de fase o clube melhor colocado entre os 8. Nas finais, se o placar global terminar em igualdade, também será levado em conta a melhor campanha. Explicado da melhor maneira possível e não restando mais dúvidas no entendimento e na interpretação, vamos agora conhecer os finalistas e os campeões, além de vários rebaixamentos surpresas em cada edição se o mata-mata nunca tivesse deixado de ser disputado. Em 2003, o número de participantes na Série A foram 24, e o grande campeão somando 100 pontos em 46 rodadas foi o Cruzeiro. O primeiro turno, ou se considerarmos a primeira fase classificatória, teve 23 jogos para cada time, e os 8 primeiros na tabela foram, além do Cruzeiro, o vice o Santos, o terceiro o São Paulo, o quarto o Coritiba, o quinto o Atlético Mineiro, o sexto o Internacional, o sétimo o Criciúma e o oitavo o Corinthians. Em 2003, apenas 2 clubes foram rebaixados, e os 2 últimos ao final do primeiro turno foram o Grêmio, que estava comemorando o seu centenário, e o Goiás. Nas quartas, o Cruzeiro despacharia o Corinthians com um empate de 1-1, sendo beneficiado pela melhor campanha. O Coritiba despacharia o Atlético Mineiro com a vitória fora de casa por 2-1. O Internacional eliminaria o São Paulo com os 2-0 em pleno Morumbi. E o Santos eliminaria o Criciúma com um triunfo de 3-1 em Santa Catarina. Nas semis, o Cruzeiro passaria pelo Coritiba com a vitória de 4-3. E o Santos passaria pelo Inter com a vitória de 2-1. Na decisão daria Cruzeiro, que venceu o Santos tanto no primeiro quanto no segundo turno naquele ano. Em 2004, mais uma vez o campeonato teve a participação de 24 clubes e jogado em 46 rodadas, e o grande campeão naquele ano foi o Santos. Os 8 primeiros colocados ao final do primeiro turno, que jogariam o mata-mata, seriam o líder Santos, o vice o São Paulo, o terceiro a Ponte Preta, o quarto o Palmeiras, o quinto o Atlético Paranaense, o sexto o Juventude, o sétimo o Goiás e o oitavo o Figueirense. Os 4 últimos que seriam rebaixados seriam o 21º o Guarani, o 22º o Paysandu, o 23º o Flamengo e o 24º o Paraná. Nas quartas de final, de forma surpreendente, o Figueirense eliminaria o Santos, o Palmeiras com empate de 0-0 eliminaria o Atlético Paranaense por ter feito melhor campanha, o Juventude despacharia a Ponte Preta e o São Paulo de forma convincente eliminaria o Goiás.
Nas semis, o Palmeiras mais uma vez levaria vantagem por ter feito melhor campanha e eliminaria o Figueirense com um empate de 0-0. Na outra semi, o São Paulo despacharia o Juventude. Na decisão, tanto Palmeiras quanto São Paulo venceram seus jogos como mandante em cada turno por 2-1, e o critério da melhor campanha daria o título ao tricolor. Em 2005, o número de participantes foi diminuído, caindo de 24 para 22, e o campeão naquela temporada foi o Corinthians. Foram disputados 21 jogos no primeiro turno, e os 8 melhores classificados foram o líder Corinthians, o vice Fluminense, o terceiro Goiás, o quarto Paraná, o quinto o Internacional, o sexto a Ponte Preta, o sétimo o Santos e o oitavo o Palmeiras. Os 4 últimos ao final de 21 rodadas foram o 19º, o São Paulo, que vejam só, seria rebaixado em 2005 e ao mesmo tempo campeão da Libertadores e do Mundo, o 20º, o Paysandu, o 21º, o Figueirense e o 22º e lanterna, o Atlético Mineiro. No mata-mata, o Corinthians eliminaria o Palmeiras, o Paraná de forma surpreendente despacharia o Internacional, a Ponte Preta passaria pelo Goiás e o Fluminense eliminaria o Santos pelo critério de melhor campanha. Nas semis, o Corinthians passaria pelo Paraná, enquanto que a Ponte Preta avançaria para a inédita final com os 2-1 sobre o Fluminense. A final entre Corinthians e Ponte Preta seria bastante tranquila para o Timão, já que o título seria garantido com extrema facilidade, pois venceu os 2 jogos contra a Macaca naquele Brasileirão. Foi a partir de 2006 que o Brasileirão passou a contar com a presença de 20 clubes e jogado em 38 rodadas, e o grande campeão naquele ano foi o São Paulo. Líder ao final da 19ª rodada, quem também avançaria ao mata-mata juntamente com o Tricolor seria o vice o Internacional, o terceiro o Santos, o quarto o Paraná, o quinto o Grêmio, o sexto o Fluminense, o sétimo o Vasco e o oitavo colocado o Cruzeiro. Os 4 piores colocados que jogariam a Série B em 2007 seria o 17º o Goiás, o 18º o Fortaleza, o 19º o Corinthians, que cairia como o atual campeão brasileiro, e o 20º o Santa Cruz. No mata-mata, o São Paulo despacharia o Cruzeiro, o Paraná de forma surpreendente despacharia o Grêmio com a goleada de 5-2 no turno, o Fluminense avançaria com triunfo sobre o Santos e o Inter eliminaria o Vasco pelo critério de melhor campanha. Nas semis, o São Paulo eliminaria o Paraná e o Internacional despacharia o Fluminense. Na decisão entre Inter e São Paulo, o placar global terminaria em 3-3, e por ter feito melhor campanha que o Inter, o São Paulo ficaria com o título. Em 2007, novamente o São Paulo fez uma bela campanha no Brasileirão e faturou o título, o 5º de sua história até aquela época. Se fosse disputado em mata-mata, os 8 melhores classificados após 19 rodadas seriam, além do líder São Paulo, o vice o Botafogo, o terceiro o Cruzeiro, o Vasco, que ficou em quarto, o quinto o Palmeiras, o sexto o Goiás, o sétimo o Grêmio e o oitavo o Santos. Os 4 rebaixados seriam o 17º o Atlético Paranaense, o 18º o Náutico, o 19º o Juventude e o lanterna o América de Natal. Os duelos das quartas de final colocaria frente a frente o São Paulo, que eliminaria o Santos, Palmeiras e Vasco com o Alviverde avançando, Cruzeiro e Goiás com os mineiros avançando e Botafogo e Grêmio com o Alvinegro levando a melhor. Nas semis, o São Paulo despacharia o Palmeiras graças ao critério de desempate, enquanto que o Cruzeiro eliminaria o Botafogo com a vitória de 3-2. Na decisão, o São Paulo conquistaria o título, pois venceu o Cruzeiro tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em 2008, novamente o São Paulo faturou o título do Campeonato Brasileiro, depois de uma incrível arrancada no segundo turno. No primeiro turno, o tricolor terminou na 4ª colocação. Ainda assim, garantiria vaga no mata-mata, com os demais sendo o líder o Grêmio, o vice o Cruzeiro, o terceiro o Palmeiras, o quinto o Vitória, o sexto o Coritiba, o sétimo o Flamengo e o oitavo o Botafogo. Os 4 rebaixados seriam o 17º o Vasco, o 18º o Santos, o 19º o Fluminense e o 20º o Ipatinga. Nas quartas de final, o Botafogo despacharia o Grêmio, o São Paulo passaria pelo Vitória, o Coritiba passaria pelo Palmeiras e o Cruzeiro despacharia o Flamengo. Nas semis, o São Paulo passaria pelo Botafogo, enquanto que o Cruzeiro eliminaria o Coritiba graças ao critério de desempate. A decisão pelo segundo ano consecutivo colocaria frente a frente São Paulo e Cruzeiro, e mais uma vez o tricolor ficaria com a taça, já que empatou no primeiro turno em 1-1 e venceu no segundo por 2-0.
Em 2009, aconteceu a edição mais emocionante que os pontos corridos já presenciou, com 4 clubes tendo a chance de faturar o título na última rodada, título esse que acabou indo para as mãos do Flamengo. Porém, se o mata-mata existisse em 2009, o campeão seria outro, com os 8 melhores colocados ao final de 19 rodadas, sendo o líder o Internacional, o vice o Palmeiras, o terceiro o Goiás, o quarto o São Paulo, o quinto o Atlético Mineiro, o sexto o Avaí, o sétimo o Flamengo e o oitavo o Grêmio. Os 4 últimos ao final da primeira fase foram o 17º Santo André, o 18º Náutico, o 19º o Fluminense e o Lanterna o Sport. As quartas de final reservariam os duelos entre Internacional e Grêmio, com o Tricolor avançando para semis, Atlético Mineiro e São Paulo com o Galo avançando, Goiás e Avaí com o surpreendente Avaí eliminando o Esmeraldino, e Flamengo e Palmeiras com o Verdão levando a melhor. Nas semifinais, o Galo despacharia o Grêmio, enquanto que o Palmeiras passaria com tranquilidade pelo Avaí. Na decisão, o Palmeiras ficaria com o título, com um empate de 1-1 no primeiro turno e com a vitória de 3-1 no segundo. Em 2010, mais um time do Rio de Janeiro faturou o título do Campeonato Brasileiro, e esse time foi o Fluminense, que voltou a ser campeão do Nacional após 26 anos. O tricolor, inclusive, havia terminado na liderança ao final do primeiro turno, e lhe fariam companhia no eventual mata-mata o vice, o Corinthians, o terceiro, o Santos, o quarto, o Internacional, o quinto, o Botafogo, o sexto, o Cruzeiro, o sétimo, o Vasco e o oitavo, o Atlético Paranaense. Os 4 rebaixados seriam o 17º, o Atlético Mineiro, o 18º, o Goianiense, o 19º, o Grêmio Barueri e o 20º, o Goiás. Os duelos nas quartas de final seriam entre Fluminense e Atlético Paranaense com Tricolor avançando, Internacional e Botafogo com Colorado avançando, Cruzeiro e Santos com Santos avançando pelo critério de melhor campanha e Vasco e Corinthians com Cruz Maltino se classificando. Nas semis, o Fluminense passaria pelo Inter, enquanto que o Santos, com uma goleada de 4-0, eliminaria o Vasco. Na decisão, o peixe dos meninos da Vila, Neymar e Paulo Henrique Ganso, conquistaria o título ao perder o primeiro jogo por 1-0 e vencer na volta por 3-0. Em 2011, o título foi para as mãos do Corinthians, que após o início irregular de temporada, apostou todas as fichas na disputa do Nacional. O Timão, inclusive, terminou na liderança ao final do primeiro turno, e lhe fizeram companhia no G8 o vice, o Flamengo, o terceiro, o São Paulo, o quarto, o Vasco, o quinto, o Botafogo, o sexto, o Palmeiras, o sétimo, o Cruzeiro e o oitavo colocado, o Internacional. Os 4 últimos ao final das 19 rodadas foram o 17º, o Atlético Paranaense, o 18º, o Avaí, o 19º e vice-lanterna, o Atlético Mineiro, e o 20º, o América Mineiro. Nas quartas de final, os duelos foram assim distribuídos. O líder Corinthians eliminou o 8º colocado, o Internacional. O vice-líder Flamengo eliminou o 7º colocado, o Cruzeiro. O terceiro colocado, o São Paulo, despachou o Palmeiras pelo critério de desempate. E o quarto colocado, o Vasco, acabaria eliminado pelo Botafogo com uma impiedosa goleada por 4-0. Nas semis, o Corinthians passaria pelo Botafogo, enquanto que o Flamengo eliminaria o São Paulo. Na decisão, o Timão conquistaria o título sobre o Flamengo ao empatar na ida por 1-1 e vencer na volta por 2-1. Em 2012, o Atlético Mineiro, líder ao final do primeiro turno, acabou não ficando com o título, já que ele foi para as mãos do Fluminense. O tricolor foi o vice-líder ao final das 19 primeiras rodadas, e completaram o G8 o terceiro, o Grêmio, o quarto, o Vasco, o quinto, o São Paulo, o sexto, o Internacional, o sétimo, o Flamengo e o oitavo, o Botafogo. Os 4 últimos foram o Palmeiras, o Atlético de Goiás, o Sport e o Figueirense. No mata-mata, o Atlético Mineiro eliminaria o Botafogo, o Vasco eliminaria o São Paulo, o Grêmio eliminaria o arquirrival, o Internacional, e o Fluminense despacharia o Flamengo. Nas semis, o Galo passaria pelo Vasco com uma vitória de 1-0, enquanto que o Grêmio despacharia o Fluminense com um triunfo pelo mesmo placar. Na decisão, o Galo seria campeão brasileiro de 2012 ao vencer o primeiro jogo por 1-0 e empatar o da volta por 0-0. Em 2013, o campeão brasileiro foi o Cruzeiro, que após 10 anos da estreia do formato de pontos corridos, voltou a ganhar a competição.
Ao final do primeiro turno e simuladamente ao final da primeira fase, o Cruzeiro da mesma forma terminaria na liderança, e quem lhe faria companhia no mata-mata seria o vice, o Botafogo, o terceiro, o Grêmio, o quarto, o Atlético Paranaense, o quinto, o Corinthians, o sexto, o Internacional, o sétimo, o Santos e o oitavo colocado, o Coritiba. Os 4 rebaixados seriam o 17º, o São Paulo, o 18º, a Portuguesa, o 19º, a Ponte Preta e o 20º, o Náutico. Nas quartas de final, o Cruzeiro despacharia o Coritiba com a vitória de 1-0, o Atlético Paranaense eliminaria o Corinthians com empate de 1-1, se beneficiando do critério de melhor campanha, o Grêmio novamente eliminaria o Internacional se beneficiando do critério de melhor campanha e o Botafogo despacharia o Santos. Nas semifinais, o Cruzeiro eliminaria o Atlético Paranaense pelo critério de desempate, enquanto que o Grêmio eliminaria o Botafogo com a vitória de 2-1. Na decisão, que seria bastante emocionante, o Cruzeiro conquistaria o título após vencer por 3-0 na partida de volta, após perder na ida por 3-1. Em 2014, o Campeonato Brasileiro mais uma vez foi ganho pelo Cruzeiro, que manteve a base da conquista anterior e apenas se reforçou pontualmente em posições carentes. A Raposa inclusive terminou na liderança ao final do primeiro turno, e os demais que completaram o G8 foram o vice, o São Paulo, o terceiro, o Internacional, o quarto, o Corinthians, o quinto, o Fluminense, o sexto, o Grêmio, o sétimo, o Atlético Mineiro e o oitavo colocado, o Sport. Os 4 últimos foram o 17º Criciúma, o 18º Coritiba, o 19º o Bahia e o Lanterna, o Vitória. Nas quartas de final, o Cruzeiro despacharia o Sport, o Corinthians passaria pelo Fluminense, o Internacional, depois de 3 grenais consecutivos no mata-mata, eliminaria o Grêmio e o São Paulo passaria pelo Atlético Mineiro. Nas semifinais, o Corinthians surpreenderia o Cruzeiro e passaria pelos mineiros com a vitória de 1-0, enquanto que o São Paulo despacharia o Internacional com a vitória pelo mesmo placar. Na decisão do título, o Corinthians seria campeão brasileiro de 2014 ao empatar na ida em 1-1 e vencer na Arena de Itaquera por 3-2. Em 2015, o Corinthians foi o campeão brasileiro, título esse ganho com 3 rodadas de antecedência. O Timão terminou na liderança também no primeiro turno, e quem lhe faria companhia no mata-mata caso existisse seria o vice, o Atlético Mineiro, o terceiro, o Grêmio, o quarto, o Fluminense, o quinto, o Palmeiras, o sexto, o São Paulo, o sétimo, o Sport e o oitavo, o Atlético Paranaense. Os 4 rebaixados seriam o Goiás, o Coritiba, o Joinville e o Vasco. No mata-mata, o Corinthians passaria pelo Atlético Paranaense com a vitória de 2-0. O Palmeiras eliminaria o Fluminense com o resultado de 2-1. O São Paulo passaria pelo Grêmio com a vitória de 2-0. E o Atlético Mineiro passaria pelo Sport com o resultado de 2-1. Nas semis, o Palmeiras despacharia o arquirrival Corinthians com a vitória de 2-0 em pleno estádio de Itaquera, enquanto que o Atlético Mineiro eliminaria o São Paulo com a vitória de 3-1. Na decisão do título, o Galo era quem ficaria com a taça, ao empatar na ida por 2-2 e vencer na volta por 2-1. No ano de 2016, o Campeonato Brasileiro teve como campeão o Palmeiras, que voltou a ganhar o título da competição após mais de 20 anos. O Verdão terminou o primeiro turno ou simuladamente a fase classificatória na liderança, e quem lhe faria companhia no mata-mata seriam o vice, o Atlético Mineiro, o terceiro, o Corinthians, o quarto, o Flamengo, o quinto, o Santos, o sexto, o Grêmio, o sétimo, o Atlético Paranaense e o oitavo colocado, o Fluminense. Os 4 últimos ao final das 19 rodadas foram o 17º, o Figueirense, o 18º, o Cruzeiro, que já poderia ter caído naquele ano, o 19º, o Santa Cruz e o Lanterna, o América Mineiro. Nas quartas de final, o Palmeiras eliminaria o Fluminense, o Flamengo eliminaria o Santos pelo critério de melhor campanha, o Corinthians também passaria de fase pelo critério de melhor campanha em duelo contra o Grêmio, e o Atlético Mineiro eliminaria o Paranaense também pelo critério de desempate. Nas semis, o Palmeiras iria despachar o Flamengo com a vitória de 2-1, em jogo realizado em Brasília, enquanto que o Galo, pelo mesmo placar, despacharia o Corinthians. Na decisão, o Atlético Mineiro conquistaria o título com a vitória de 1-0 no primeiro jogo e com o empate de 1-1 no segundo.
Em 2017, após 2 anos, o Corinthians voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro, e naquele ano o Timão ficou o primeiro turno inteiro sem sofrer nenhuma derrota. O G8 ao final da primeira fase terminou assim. O vice-líder foi o Grêmio, o terceiro foi o Santos, o quarto foi o Palmeiras, o quinto foi o Flamengo, o sexto foi o Sport, o sétimo foi o Cruzeiro e o oitavo colocado foi o Atlético Paranaense. Os 4 últimos foram o 17º, o São Paulo, o 18º, o Vitória, o 19º, o Avaí e o 20º, o Atlético Goianiense. Nas quartas de final, o Corinthians eliminaria o Atlético Paranaense pelo critério de desempate após o resultado de 2-2. O Palmeiras eliminaria o Flamengo utilizando do mesmo artifício, o Sport despacharia o Santos com a vitória de 1-0 em plena Vila Belmiro e o Grêmio eliminaria o Cruzeiro pelo critério de desempate após o duelo entre ambos terminar 3-3. Nas semifinais, o Corinthians eliminaria o Palmeiras, enquanto que o Sport despacharia o Grêmio com o resultado de 4-3. Na decisão do título, o Corinthians seria novamente campeão brasileiro ao vencer o primeiro jogo por 3-1 e perder o da volta por 1-0. Em 2018, pelo 4º ano consecutivo, um time de São Paulo faturou o título do Campeonato Brasileiro, e o grande campeão foi o Palmeiras. O Verdão só foi focar mesmo na disputa pelo título no segundo turno, já que no primeiro o clube terminou na 6ª posição por estar mais preocupado com as fases iniciais da Copa Libertadores. O G8 foi composto pelo líder São Paulo, pelo vice-líder o Internacional, pelo terceiro o Flamengo, pelo quarto o Grêmio, pelo quinto o Atlético Mineiro e pelo sétimo e oitavo colocado respectivamente Corinthians e Cruzeiro. Os 4 últimos foram Sport, Vitória, Ceará e Paraná. No mata-mata, o São Paulo despacharia o Cruzeiro, o Grêmio eliminaria o Atlético Mineiro, o Flamengo eliminaria o Palmeiras graças ao critério de desempate e o Internacional despacharia o Corinthians com a vitória de 2-1. Nas semifinais, o Grêmio eliminaria o São Paulo com triunfo de 2-1, enquanto que o Flamengo avançaria para a final com a vitória de 2-0 sobre o Internacional. Na decisão, cada clube venceu um jogo como mandante por 2-0, e nos critérios de desempate, o Flamengo levou a melhor sobre o Grêmio por ter feito melhor campanha. Em 2019, o Flamengo, depois de 10 anos, voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro, e a campanha foi a melhor da era dos pontos corridos até agora, pois em 38 rodadas somou 90 pontos. O clube, ao final do primeiro turno, terminou na liderança, lhe fazendo companhia no G8 o vice Palmeiras, o terceiro Santos, o quarto o Internacional, o quinto o Corinthians, o sexto o São Paulo, o sétimo o Bahia e o oitavo o Grêmio. Os 4 últimos foram o 17º Cruzeiro, o 18º CSA, o 19º Chapecoense e o Lanterna, o Avaí. Nas quartas de final, o Flamengo despacharia o Grêmio com a vitória de 3-1, enquanto que na mesma chave, o Internacional eliminaria o Corinthians com empate de 0-0, se beneficiando por ter feito melhor campanha. Do outro lado da chave, o São Paulo despacharia o Santos e o Palmeiras eliminaria o Bahia. Nas semifinais, o Internacional, com a vitória de 2-1, eliminaria o Flamengo, enquanto que o Palmeiras avançaria para a final com um empate de 1-1 contra o São Paulo. Na decisão, o Verdão conquistaria o título sobre o Internacional, com a vitória de 1-0 na ida e com um empate de 1-1 na volta. O Campeonato Brasileiro de 2020 foi um dos mais loucos dos últimos anos. Afinal, a liderança passou pelas mãos de vários clubes. E o campeão Flamengo, por incrível que pareça, foi o que menos tempo ficou em primeiro, já que só foi assumir a liderança na penúltima rodada. Ao final do primeiro turno, os 8 primeiros colocados e classificados para o eventual mata-mata foram o líder São Paulo, o vice-líder Internacional, o terceiro Flamengo, o quarto Atlético Mineiro, o quinto Fluminense, o sexto o Santos, o sétimo o Grêmio e o oitavo o Palmeiras. Os 4 últimos e que iriam jogar a Série B foram o 17º Atlético Paranaense, o 18º Coritiba, o 19º Red Bull Bragantino e o 20º o Goiás. No mata-mata, o São Paulo eliminaria o Palmeiras com a vitória fora de casa por 2-0, o Atlético Mineiro despacharia o Fluminense por ter feito melhor campanha, o Flamengo eliminaria o Santos com a vitória de 1-0 em plena Vila Belmiro e o Internacional despacharia o Grêmio com o benefício da melhor campanha. Nas semis, o Galo de forma convincente passaria pelo São Paulo, enquanto que o Internacional eliminaria o Flamengo pelo critério de desempate. Na decisão do título, o Inter voltaria a ganhar o Campeonato Brasileiro após 41 anos, com a vitória de 1-0 no Beira-Rio e com o empate de 2-2 no Mineirão.
E em 2021, o campeão brasileiro foi o Atlético Mineiro, que após longos 50 anos voltou a ganhar o título da competição. O Galo terminou o primeiro turno na liderança, e lhe fizeram companhia no G8 o vice-líder Palmeiras, o terceiro o Flamengo, o quarto o Fortaleza, o quinto o Bragantino, o sexto o Corinthians, o sétimo Atlético Paranaense e o oitavo o Fluminense. Os 4 últimos foram o 17º América Mineiro, o 18º o Grêmio, o 19º o Sport e o 20º a Chapecoense. Os confrontos das quartas de final reservariam os duelos entre Fluminense e Atlético Mineiro, com o Galo avançando, Fortaleza e Bragantino, com o Leão Cearense obtendo a classificação, Palmeiras e Atlético Paranaense, com o Verdão avançando às semis, e Corinthians e Flamengo, com o rubro-negro despachando os alvinegros. Nas semis, o Fortaleza eliminaria o Atlético com a vitória de 2-1 em pleno Mineirão, enquanto que o Flamengo despacharia o Palmeiras com a vitória de 3-1 em pleno Allianz Parque. Na final, o Flamengo ganharia com tranquilidade o título, ao vencer o Fortaleza nos 2 encontros, o primeiro por 2-1 e o segundo no Castelão por 3-0. Bom galera, e esse foi o saldo do simulado com os campeões de cada edição desde 2003. Destaque para o Atlético Mineiro, que teria bem mais títulos do que atualmente. E na opinião de vocês, o mata-mata era mais emocionante que os pontos corridos? Gostariam que um dia voltasse? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.